Quais são as 5 características para uma liderança estratégica? Eu acho que você vai se surpreender com a número 5. Vem comigo na reflexão de hoje. Bom, gostaria de começar aqui refletindo primeiro sobre o que é estratégia. Eu aprendi isso com o professor Luiz Machado, na época que eu estava como diretor na Cidade do Cérebro, e ele era professor da Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, além de dar aula para os magistrados também no Rio de Janeiro. E um dia ele disse: Gilberto, estratégia é inteligência em ação. A estratégia não é um plano é um plano. A estratégia é como você conjuga as informações, os recursos que você tem para atingir um objetivo. Então é inteligência em ação. Quanto mais inteligente uma pessoa é, mais estratégica ela também será. Então veja, quando a gente pensa na liderança de uma organização, você fala assim, eu queria ter uma liderança estratégica. Quais são as características que compõem isso? Você pode se perguntar, Gilberto, mas quem é você para falar sobre esse tema, né? Bom, se você me acompanha aqui no canal, você já sabe que há 20 anos eu trabalho no desenvolvimento de líderes, com empresas de norte ao sul do Brasil. Mais de 200 mil pessoas já passaram pelos meus programas, então eu acho que, além de ter lido mais de 1000 livros relacionados ao tema, então o que eu quero compartilhar com você aqui, provavelmente você não vai achar organizado em nenhum lugar, porque é fruto dessa experiência direta. Então eu refleti bastante sobre as 5 características que eu acho que são essenciais para você ter uma liderança estratégica na sua organização. Não, primeira, qual é, Gilberto? Nós temos que ter clareza do que queremos concretizar. Isso é fundamental e, por incrível que pareça, muitas empresas não têm. Quando você fala qual é a direção estratégica da organização, não vem. E às vezes nós estamos falando, eu converso com diretores de empresa e não tem uma direção clara. Cada um tem a sua, mas qual é a da organização? Ter clareza da direção é ter clareza do objetivo principal da organização. Então, se eu tenho clareza do objetivo, se eu tenho clareza da estratégia para atingir esse objetivo, essa é a primeira característica. É a clareza do objetivo e da estratégia que vamos utilizar para atingir esse objetivo. Segunda característica que eu vejo que quando você tem uma liderança estratégica, assim, está ali presente, é engajamento. O que é engajamento? Engajamento é paixão, é vontade, é energia. Ou seja, sabe quando você fala o seguinte, nós vamos fazer esse negócio acontecer dentro desse prazo, nós vamos enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Você olha para a pessoa ou para as pessoas que estão ali naquele papel de liderança e você vê energia, porque você, dentro delas, no organismo delas, está sendo lançado hormônios que fazem com que essas pessoas foquem naquilo que precisam, que tenham vontade de fazer aquilo que precisam. Então a energia é fundamental. Uma pessoa sem energia, sorumbática, macambuza, não atinge o objetivo. É uma pessoa que procrastina, uma pessoa que enrola. Então a energia alta, né, cria disciplina. Paixão é a mãe da disciplina. Se você tem paixão, você vai acordar cedo, você vai dormir mais tarde, você vai dormir pouco e vai acordar energizado. Então tem que ter esse negócio. Quando esse elemento não está presente, a coisa é mais ou menos. Então se você quer realmente uma liderança estratégica na sua organização, pergunta, está claro? O objetivo e a estratégia, todo mundo sabe esse negócio. Segundo, tem paixão, tem engajamento, tem energia. Terceira característica importante é a aptidão, ou seja, o preparo, a condição de usar os recursos que estão disponíveis, porque muitas vezes as pessoas querem o ideal. O que é o ideal? O equipamento ideal, o software ideal, a sala ideal, a cadeira ideal, as pessoas ideais, o tempo ideal, mas na vida não é assim que funciona, neném. O ideal está sempre muito distante. Eu ainda não conheci a empresa que você chega lá e só tem o ideal para você fazer. Pelo contrário, está sempre faltando. É muito aquém do ideal que a gente gostaria. Uma ou outra está próximo disso. Então a gente não vai ter todas as condições no ideal. Às vezes você não tem as pessoas que você gostaria, às vezes você não tem o orçamento que você gostaria, às vezes você não tem a estrutura que você gostaria, às vezes você não tem a tecnologia que você gostaria. E assim vai. Então, a pergunta é, com base no que eu tenho hoje,
como é que eu construo as condições para poder ter mais depois? É como você, como um agricultor, que vai pegar um solo que está degradado. Essa é a realidade dele. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte: bom, o meu solo está degradado, então eu tenho que fazer um tipo de cultivo que eu vou enriquecendo, revitalizando, regenerando este solo para que um dia ele possa ser o solo que eu desejo que ele seja. Então, a aptidão para usar os recursos, para otimizar os recursos disponíveis. Às vezes, os recursos são pouquinhos e você quer fazer uma coisa muito grande. Tem que começar daí. Então, usa com a máxima inteligência possível os recursos que você tem. Quarta característica para uma liderança estratégica, chama-se estofo emocional. O que é estofo emocional? É a sua condição de lidar bem com as adversidades, com os imprevistos que vão acontecer. Bom, não sei como é que é na sua vida, na minha, quando eu me proponho a realizar algo que eu quero, acontece um monte de coisas que eu não tinha planejado. É coisa que dá errado, é gente que atrasa e assim vai. Deve ser assim também na sua empresa, porque eu estou há 20 anos trabalhando nas empresas e é muito raro você ter um planejamento que acontece exatamente como ele foi pensado ali no escritório. Na prática, vão acontecer coisas que não estavam previstas, então você tem que ter estofo emocional. E às vezes os problemas parece que eles se reúnem no mundo metafísico e dizem: vamos ferrar com esse projeto, vamos chegar tudo junto de uma vez só. Que é para ver se essa pessoa realmente tem condições, né? Se ela tem realmente tenacidade para continuar em frente. E eu tenho uma frase, um mantra que eu uso comigo: todo sonho testa seu sonhador. Quanto maior é o seu sonho, maior vai ser o teste que você vai passar. Então, é muito importante desenvolver estofo emocional, ter essa capacidade, essa condição emocional de lidar com imprevisto em cima de imprevisto, impedimento em cima de impedimento, problema em cima de problema. E assim vai. Ou seja, estofo emocional é essa condição. Isso se desenvolve, obviamente, às vezes praticando, né, por meio de cursos, leituras que vão te ensinando a viver isso, mas a experiência também vai te dar um pouquinho de sabedoria ao longo do tempo. Quinta característica que eu falei lá no início do vídeo, talvez você vai se surpreender, porque nem sempre isso é citado nos livros. Aliás, eu nunca vi isso em um livro, se é que você me entende. Chama-se didática. Didática, Gilberto, isso aí não é coisa de professor em sala de aula, não é da pedagogia, da andragogia. É, mas no mundo da liderança é algo que é pouco ensinado para os líderes. E por que didática é importante? Porque você tem que saber, primeiro, comunicar adequadamente qual é o objetivo e qual é a estratégia. Se você não tiver didática, as pessoas não entendem. Já conheceu alguém assim que fala, fala, fala e chega no final da reunião e ninguém entendeu nada? Por quê? Porque falta didática, que é uma forma organizada de colocar as informações, dando exemplos, criando imagens na mente das pessoas para que elas possam acompanhar o raciocínio. Com didática, você pode engajar as pessoas, dando um sentido, um significado para aquilo que elas vão fazer. Com didática, você pode ajudar as pessoas a lidarem melhor com os imprevistos que vão acontecer. Então, veja, a didática ajuda no processo. Então, um líder que tenha didática, ou seja, que saiba ensinar os outros a fazerem, os outros a pensarem, a se desenvolverem para lidarem com as adversidades do dia a dia, que sabe ensinar os outros a encontrarem em si os motivos que vão fazer essas pessoas estarem engajadas, que ajudam essas pessoas a compreender a direção que a gente vai seguir, ou seja, os objetivos que nós temos para atingir, né? E a estratégia que nós vamos utilizar para isso, enfim. A didática ela é fundamental nesse processo. Um líder sem didática, ele não consegue ser estratégico, ou seja, lidar com as ocorrências no caminho. Portanto, essas são 5 características que vejo que são muito importantes se você quer ter um time de liderança estratégico. Clareza do objetivo, né, e a estratégia que vai ser utilizada, engajamento, paixão, vontade, energia, que sem energia nada acontece, é isso em tudo na vida. Terceiro, aptidão, preparo para usar os recursos que estão disponíveis, que nem sempre serão os ideais. Quarto, estofo emocional, porque os problemas vão chegar, os imprevistos vão acontecer, bem-vindo à realidade, mas a gente vai com eles e tudo. E quinto, didática para poder fazer isso com os demais, para ajudar os nossos pares, a nossa equipe, e assim juntos conseguimos atingir os objetivos. Porque liderança estratégica nada mais é do que uma liderança que entrega, que atinge os objetivos necessários para a organização. Quarta-feira que vem
te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.